Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo em todas as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Mas eu creio poderosamente, em nome de Jesus Cristo, que há de edificar a sua vida, há de restabelecer a sua fé, a sua comunhão com Deus, há de te instruir a verdadeira adoração e oração. Por falar em oração, este é o grande propósito em orações. O tema: oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver a intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E hoje, no 9º dia, eu trago para reflexão e meditação a leitura em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. E a palavra diz: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Vamos lá. Qual é o significado da oração do Pai Nosso na Bíblia? A oração do Pai Nosso, veja bem, preste atenção, é um modelo de oração ensinado por Jesus Cristo aos seus seguidores durante o Sermão da Montanha. A oração do Pai Nosso também é chamada de oração dominical e está registrada na Bíblia em Mateus 6, versículos de 9 a 13. O significado dessa oração reúne adoração, petição e confissão dos pecados. Veja bem, em paralelo ao livro de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, também há uma forma de oração que difere levemente daquela registrada no capítulo 6 de Mateus. No Evangelho de Lucas, Jesus indica um modelo de oração ao responder um pedido de seus discípulos que queriam aprender como a orar. Já a oração do Pai Nosso, registrada por Mateus, foi ensinada por Jesus durante um sermão. Antes de ensinar a oração do Pai Nosso, o texto bíblico mostra que Jesus exortava seus ouvintes sobre qual deve ser a atitude correta ao orar. Ele diz que seus seguidores não devem agir como os hipócritas que buscam apenas o reconhecimento humano durante as suas orações. Jesus também condena a prática de vãs repetições, que era um comportamento comum entre os gentios e os seus cultos pagãos. Então ele ensina que seus seguidores devem orar ao Pai confiando em sua soberania sobre todas as coisas e com certeza de que ele ouve as orações de seus filhos. Mateus 6, versículos de 5 a 8. Veja bem, a oração do Pai Nosso pode ser dividida em duas partes. A primeira parte traz 3 sentenças de que forma geral dizem a respeito à glória de Deus. São elas: santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já a segunda parte traz 3 petições que dizem respeito à nossa vida e que implicam em provisão, perdão e proteção. São elas: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu. A palavra produzida como pai corresponde à palavra aramaica, Abba, que era uma forma comum de um filho se dirigir ao seu pai com carinho. Então, é muito significativo o fato de Jesus ensinar que devemos nos dirigir a Deus como Pai. Isso porque, por natureza, nós não somos filhos de Deus. A Bíblia diz: o homem caído é, na verdade, filho da ira. Efésios 2, versículos 1 a 4. Mas Deus nos adotou em Cristo Jesus. Isso significa que, pelos méritos de Cristo, nós fomos adotados como filhos por Deus e recebidos como herdeiros em sua família. Só podemos chamar Deus de Pai por causa de Cristo. Também é realmente grande o número daqueles que foram redimidos por Cristo e aceitos na família de Deus. Então nós sempre devemos ter em mente que não estamos sozinhos, mas pertencemos a uma grande família. No cristianismo não há lugar para individualismo. A forma como Jesus diz Pai Nosso implica nessa verdade maravilhosa. Simultaneamente, milhões de filhos se dirigem em oração ao Pai Nosso, e Ele escuta a cada um deles. A razão pela qual isso acontece é porque o nosso Pai não é qualquer tipo de Pai. Na verdade, Ele é o Pai Nosso que estais nos céus. É uma clara indicação de sua divindade. Não oramos a um Pai terreno, mas um Pai celestial cujo trono está nas alturas e faz da terra o estrado de seus pés. Isaías capítulo 66, versículo 1. Santificado seja o teu nome. A frase santificado seja o teu nome essencialmente expressa uma preocupação com a glória de Deus. Os filhos de Deus adotados em Cristo entendem que a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus, é a santificação do seu sublime nome. Nos tempos antigos, os nomes eram apenas títulos que distinguiam uma pessoa da outra. Na verdade, os nomes eram considerados uma expressão da natureza da própria pessoa. Com isso em mente, podemos entender melhor a petição: santificado seja o teu nome. O nome de Deus revela o que Ele é em si mesmo. Então, quando pedimos ao nosso Pai seu nome seja santificado, estamos dizendo que o nosso desejo principal nessa vida é que Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. Venha o teu reino. Aqueles que se preocupam que seu Pai Celestial seja glorificado e seu nome reverenciado, também desejam que o reino de Deus seja estabelecido mais e mais neste mundo. Quando oramos pedindo que o reino de Deus venha, estamos reconhecendo o domínio de Deus e almejando que esse reconhecimento também alcance todas as partes desta terra. Sabemos que o reino de Deus já está presente. Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Mateus 4, versículo 17. Mas também sabemos que esse reino ainda não veio em toda a sua plenitude. Ele virá quando Cristo voltar mais uma vez. Então, ao dizermos, venha o teu reino, estamos pedindo pela manifestação plena e final da obra de Deus na história. Estamos pedindo pela expansão do Evangelho,
estamos pedindo pelo retorno de Jesus e estamos pedindo pela consumação de todas as coisas para que possamos tão logo viver ao lado de Deus no novo céu e na nova terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa terceira petição relacionada a Deus é a consequência natural das duas primeiras. Se entendemos que a glória de Deus é o que realmente é importante e que seu santo nome deve ser reverenciado, e se entendemos a importância que há na expansão do reino de Deus nesta terra, então também entendemos que tudo deve estar submetidos à vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve prevalecer, não a nossa. A consciência dessa verdade bíblica deve moldar o nosso relacionamento com Deus. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos nos lembrar que é a vontade dele que deve ser feita e honrada. Então, as nossas petições devem passar primeiro por esse filtro. Perceba que Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é obedecida plenamente, mas na terra, por causa do pecado, os homens transgridem a lei de Deus. Eles não andam segundo a vontade de Deus. Porém, quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu, estamos pedindo a Deus que seus planos e seus propósitos sejam plenamente cumpridos e que ele seja obedecido, reverenciado e glorificado na terra, assim como ele é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceba que somente depois de orarmos pela santificação do nome de Deus, pelo reino de Deus e pelo cumprimento da vontade de Deus, é que devemos orar pelas nossas necessidades diárias. O pão nosso, a que Jesus se refere nessa oração, diz respeito justamente àquilo que é essencial para a nossa sobrevivência física nesta terra. É interessante notar também que Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso significa que devemos orar todos os dias apenas pelo pão diário, confiantes de que o futuro pertence a Deus. Então, quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo a Deus que Ele derrame a sua provisão sobre nós, para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente neste mundo. Isso significa que o cumprimento da provisão de Deus nesse sentido é simplesmente com as nossas necessidades básicas. É claro que, se Ele quiser, Ele poderá nos dar algo além do pão diário, mas tudo que passar disso é simplesmente favor de sua bondade e misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Veja bem, as dívidas que pedimos para que Deus perdoe não são as dívidas terrenas, mas dívidas espirituais. Essa parte da oração do Pai Nosso é uma confissão de nossos pecados. Apesar de termos sido redimidos, justificados e regenerados, enquanto estivermos nesta terra, ainda estamos sujeitos ao pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Sabemos que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, a Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus, para que possamos sentir o conforto de seu perdão através da pessoa de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 9 e Provérbios 28, versículo 13. Mas há algo importante aqui. Jesus diz que devemos pedir que Deus perdoe nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Na parábola do credor incompassivo, Jesus ensina que nós perdoamos porque fomos perdoados. Mateus 18, versículos 23 a 35. Se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, como poderemos clamar pelo perdão do Pai? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros nas palavras de Jesus
é uma evidência de que também somos perdoados por Deus. Mateus capítulo 6, versículos 14 a 15. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A última petição refere-se à proteção de Deus contra os perigos do pecado. O crente que está comprometido com a glória de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus, também se preocupa em não pecar contra Deus. Quando oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre do mal, basicamente estamos confessando que o alvo de nossa confiança para que possamos andar em santidade é Deus e não as nossas próprias forças. Aqui é importante entender a diferença entre tentação e provação. A tentação é um convite ao pecado que pode ter origem em nós mesmos ou nos ataques do diabo. Tiago escreve que Deus a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Já a provação é um teste que o pai submete seus filhos com a finalidade de aperfeiçoá-los. Muitas vezes as provações podem nos deixar expostos aos ataques de Satanás. A história de Jó é um exemplo muito claro disso. A boa notícia é que Deus promete que jamais seremos submetidos a uma prova além do que possamos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E por último, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase final está presente na maioria dos manuscritos do Novo Testamento, mas, por outro lado, está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Por esse motivo, ela aparece nas traduções da Bíblia, sempre com alguma sinalização. Mas é inegável que esta frase, que basicamente é uma doxologia, está completamente de acordo com toda a Escritura. Então, tenha sido ela dita pelo próprio Jesus e escrita por Mateus, ou tenha sido ela adicionada posteriormente, é junto que olhemos para esta frase como uma declaração que responde uma petição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso. E por fim, como devemos orar o Pai Nosso? Preste atenção. O contexto onde a oração do Pai Nosso está inserida claramente revela que o propósito dessa oração ensinada por Jesus jamais é cernir como um tipo de mantra pelos cristãos. Algumas pessoas só se apegam em repetir a oração do Pai Nosso vez após vez, incansavelmente. Mas essas pessoas se esquecem que imediatamente antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus exortou contra a inutilidade das vãs repetições. Então, ao ensinar a oração do Pai Nosso, o objetivo de Jesus era fornecer um modelo de oração aos seus seguidores e não estabelecer simplesmente uma oração litúrgica. Por vezes, nos faltam palavras para nos achegarmos a Deus em oração. Até mesmo os cristãos mais experientes às vezes se perguntam: como devo orar neste momento? A oração do Pai Nosso é a resposta definitiva a qualquer questionamento nesse sentido. Por isso, o correto é que oremos a oração do Pai Nosso aplicando-a à nossa realidade. Em outras palavras, devemos usar a oração do Pai Nosso como se fosse uma matriz para as nossas orações. Devemos tomar a oração do Pai Nosso e entender que nossas orações devem, em primeiro lugar, adorar a Deus em petição por sua glória, seu reino e sua vontade. Então, só depois devemos clamar por nossas necessidades físicas e espirituais e confessar os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final deste grande propósito em orações, falando sobre oração. E o tema hoje muito importante, a oração do Pai Nosso, a grande importância da oração do Pai Nosso. E eu encerro com esta seguinte reflexão. Essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é um exemplo.
um modelo de como devem ser as nossas orações. Começa com adoração e louvor a Deus, o Pai. Procura o cumprimento das suas promessas para a nossa vida diária e perdão dos nossos pecados, buscando a força e a vitória do Senhor. Encerrando, tributa honra e glória ao governador do universo, o Redentor da humanidade. A oração modelo começa com a garantia de que Deus é o nosso Pai, e isso nos motiva a glorificá-lo. Jesus praticou a oração com regularidade e frequência e nos ensinou a orar também. Seu grande objetivo sempre foi reconduzir as pessoas a Deus através da redenção e adoração como filhos. A oração do Senhor contém 7 petições por bênçãos espirituais e apenas um pedido por necessidades materiais. Precisamos sempre nos lembrar disso. A oração do nosso Senhor revela Jesus Cristo. Com certeza, neles estão centralizadas todas as palavras dessa oração. Quais são as primeiras palavras? Pai nosso, que estás no céu. Foi na cruz que essas palavras se tornaram possíveis. E logo após a ressurreição, Jesus disse: subo para o meu Pai, e vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. João 20, versículo 17. O Salvador morreu por nós. Feche os olhos. Vamos orar e agradecer por este 9º dia deste grande propósito em orações. O tema: oração. Senhor, quero ser como as criancinhas para poder alcançar as suas bênçãos. Faça-nos dignos de misericórdia, pois precisamos e somos dependentes de Ti. Quero Te pedir, meu Deus, que não nos deixe faltar fé, esperança, longanimidade e confiança, pois queremos alcançar o céu de glória que preparastes para nós. Deus, Te peço para este dia, para este momento em que estamos vivendo, paz e graça para vencer as lutas. Te agradeço, Deus, pois Tu és o meu Deus. Tu és digno de louvor e honra para todo sempre. Sei que não nos desampararás, creio nesta oração. Creio em Ti. Quero Te agradecer, pois não mereço tanto amor, mas Tu me amaste primeiro e sou agradecido por este amor incomparável. Te amo, Jesus. Que Teu Espírito Santo permaneça em mim e para todos que estão agora ouvindo este propósito de oração, este momento de oração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não saia. Irei exibir agora o vídeo que nós fizemos há mais ou menos há um mês atrás, que é um resumo de tudo isso que fizemos. Se de fato lhe interessar, você que está assistindo agora no YouTube, Facebook, no Instagram, no Tumblr, ou até mesmo ouvindo através do WhatsApp ou Telegram, nos contate pelo WhatsApp 21 9648 00996. Nós mandaremos o arquivo para você reproduzir na sua casa. Fiquem com Deus.